Oi, pessoal, estou de volta, né? O 14 minutos que eu parei de gravar já tem 2 anos, agora volta como podcast. E vai ser muito legal que eu vou entrevistar novas personalidades, novos médicos da medicina integrativa, que vai fazer você melhorar. Qualquer problema que você tenha, você pode olhar aqui no meu canal que tem entrevista que você pode ter certeza que você vai levar para sua família, vai levar para sua casa, mudanças que vão fazer um grande diferencial na sua vida. E para começar essa nova temporada, meu querido amigo Tércio, ele fala muito sobre as células troncos. Vamos começar. Exato. Primeiro, eu queria agradecer e dar a você a boa-vinda, porque as células tronco são um divisor de água na vida de todo mundo. E o bom é que todo mundo conhece muito sobre célula tronco, porque todo mundo sabe que um dia o espermatozoide do pai encontrou o ovócito da mãe e formou a célula ovo. Essa Tá. célula ovo foi a primeira célula tronco da vida de todo mundo. Ela era uma célula totipotente, ou seja, dava origem a tudo. Com 18 dias dentro da barriga da sua mãe, dentro do útero da sua santa mãezinha, você ainda não era um embrião, mas você era folhetos embrionários, um conjunto de células, né, que dariam origem a esse embrião. Esse conjunto de células, que já era uma mórula, ele tinha 240 tipos de células-tronco diferenciados, pois são essas células-tronco, esses 240 tipos, que até hoje te mantêm vivo. Todo mundo só está vivo aqui porque as células-tronco mantêm essas pessoas vivas todos os dias. Ou seja, você corta o cabelo volta a crescer. Você corta a unha volta a crescer. Você toma banho todo dia e a pele não desgasta. Você joga vôlei, joga vôlei, joga vôlei. No final do treino está toda doída, ou seja, houve microlesões, mas no dia seguinte você se recuperou. O que que recuperou? Foram as células-tronco. Então, as células-tronco são essas partículas divinas que têm a capacidade de te regenerar todo dia. E quando a idade vai passando, né, a gente vai gastando esse nosso manancial de células-tronco, esse número de células-tronco com os quais a gente nasceu. E elas não só diminuem em número, como também em potência. Por isso que, dependendo da idade e dependendo do órgão, nós temos que usar células-tronco, e essas células-tronco são células de potência máxima, né, que eu trabalho, mas as células-tronco podem ser retiradas de todo e qualquer tecido, de gordura, de sangue, enfim. Mas eu trabalho com células-tronco de potência máxima, que são células de cordão umbilical. Tá. E essas células têm a capacidade de regenerar toda e qualquer estrutura em você e toda e qualquer função. Então você pode, por exemplo, no caso de uma superatleta igual você foi, regenerar toda e qualquer estrutura que foi danificada. Joelhos, quadril, coluna, ombro, né? Você pode regenerar coração num cardiopata. Essas pessoas que tiveram Covid e ficaram com lesões neurológicas, renais, pulmonares, você pode regenerar esses órgãos, né? Aqueles órgãos que não têm que eu não consigo colocar diretamente, como por exemplo uma via de acesso direta, como numa articulação, eu uso uma via endovenosa. Por quê? Porque a célula-tronco é uma célula inteligente. Ela tem uma quimiotaxia, ou seja, ela taxia, né? Ela anda atraída por sinais químicos. É uma quimiotaxia inteligente. Então ela procura órgãos, depois de circular o corpo inteiro e o cérebro inteiro, partes desse corpo, por onde ela passou, e ela passa só no seu corpo inteiro e no cérebro inteiro, né? Porque o sangue circula tudo que é você, procura partes que emitam sinais de inflamação, de degenerescência celular, de sofrimento celular ou de necrose celular. Então, às vezes, você infartou. Infartou, por exemplo, você tem uma necrose, tem uma área de necrose. Quando você aplica a célula-tronco endovenosa, você não vai entrar dentro do coração com ela vai encontrar essa área quando ela passar pelo coração. E ela vai se aninhar ali. Após se aninhar, depois de 5 dias, ela assume o comando biológico e refaz aquela musculatura cardíaca. Então, a célula-tronco, por isso que ela é apelidada de partícula divina, porque ela tem essa capacidade de te regenerar, né?
Quando a gente é muito pequeno, a gente não precisa usar porque a gente tem muita célula-tronco circulante. Agora, depois dos 35, dos 40, a gente já começa a ter uma diminuição muito grande, não só em número, como em potência. Por isso que muitas vezes a gente precisa de tratamentos com células-tronco para regenerar o que a gente precisa. E como que você chegou às células-troncos? Como você começou a estudar? Que já tem tempo isso, não tem, Tércio? Eu entrei para a faculdade de medicina, para a UF, né, para a Federal Fluminense, em 1983. Mas eu fui cooptado para a pesquisa em 1984, né? Existia uma pesquisadora, que era uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, a doutora Neide Calil, e quero mandar um beijo para ela, talvez uma das cientistas em dermatologia mais brilhante desse país, e que tudo que é plantado por amor, sabe, Fernanda, prospera. E ela queria tratar um menininho que sofria, o nome da doença é epidermólise bolhosa de fator 7 de Leiden, mas enfim, o povo conhece como fogo selvagem, né? E ela então encontrou esse menino num acampamento do que viria a ser o MST naquela época. E resolveu tratar esse menino. E a pesquisa começou com fibroblastos e evoluiu para a célula-tronco e conseguiu então tratar, ainda que parcialmente, a criança, mas livrou a criança daquela síndrome que o impedia de uma vida social e familiar normal. A partir daí, com o apoio, né, também do Departamento de Cirurgia Plástica do Fundão, ainda em 85, né, 1985, nós precisamos de montar o primeiro laboratório. E daí foram os sócios do Procardíaco que investiram e botaram a primeira grana para um laboratório chamado Excellium, que ficava em Petrópolis. Montaram o primeiro. Nessa época, nós trabalhávamos com as células-tronco quiescente retirada do tecido gorduroso. Essa célula, muito entre aspas, ela tem 1/3 da sua idade. Então ela funcionava muito bem quando o cara tinha até uns 45 anos, porque a conta, né, se ela tem 1/3 da sua idade, dava 15. Ela ainda tinha uma pujança moderada. Mas para uma pessoa assim de uns 75 anos, né, quando a conta de divisão por 3 já dá 25, não é que o cara não fosse mais jovem com 25 anos, mas ele já estava no declínio. Porque a maior pujança da célula-tronco é de 0 dias até 2 anos. Depois entra uma segunda pujança, como se fosse uma segunda classificação de força de células, dos 2 anos até os 15. E depois ela entra na terceira fase e lá pelos 30 anos já entra na quarta fase, onde a gente vai se mantendo. Então, quando você pergunta assim, eu tenho uma mãe com início de demência, com 84 anos, eu consigo regenerá-la? Com essas células-tronco de pujança máxima que a gente injeta endovenosa, sim, se estiver no início, né? Mas não com as células dela, porque ela não tem mais estoque, né? Então, por exemplo, você pega um atleta, né, que tem a minha idade, um ex-atleta, 60 anos. Daí ele precisa regenerar quadril porque ele não suporta mais tanta dor no quadril, na coluna, no joelho. Se você pegar essa célula de pujança máxima e aplicar no local, fizer a técnica em sanduíche, não só no local, mas também na veia, vai regenerar toda essa estrutura, né? Eu tive durante 21 anos muito doente, tomei 21 anos de quimioterapia, então eu estava todo abatido. Mas após tomar células-tronco, que eu tomei 4 vezes, né, fiz um total de 450 milhões, até a minha derme, que não era o meu objetivo, regenerou. Né? Porque eu queria era regenerar o meu ânimo, o meu sono, minha libido, minha vontade de viver. Então a célula-tronco regenera não só estruturas como funções. Perfeito. Onde pode ser encontrado as células-troncos? Em todo e qualquer tecido você tira a célula-tronco, né? Você trabalha do cordão umbilical. Você tira a célula-tronco da derme, da medula óssea, na gordura, no sangue. Mas essas células não são as células de pujança máxima. Eu trabalho com células de pujança máxima, que são células de cordão umbilical. Não são embrionárias, elas não são tiradas de embrião, então não tem essa polêmica religiosa, essa coisa, porque a criança já nasceu, aquilo, né? Placenta e cordão umbilical sempre foram jogados fora, pois Verdade. Nessa primeira porção do cordão umbilical tem uma parte gelatinosa chamada geleia de Wharton.
Essa geleia de Wharton é riquíssima num tipo de célula-tronco chamado mesenquimal halogênica, ou seja, ela não tem estampa genética, ela é uma célula universal. Serve para toda e qualquer pessoa, em toda e qualquer época da vida. Essa célula é de segurança máxima. É a célula que o Nadal usa, que o Cristiano Ronaldo usa, que o Mike Tyson usou e que, enfim, Trump usou. Toda e qualquer pessoa que é tratada hoje com célula-tronco é tratada com isso. São as células que eu apliquei em mim. Então, são essas células que eu trabalho. Dizem que a hora do parto é um bom momento para armazenamento das células-tronco. Quais seriam os benefícios principais dessa atividade? Quando um laboratório oferece para a parturiente guardar as células-tronco do cordão do filho dela, as células-tronco que são guardadas são as células-tronco que se encontram dentro das artérias. São as células-tronco hematopoéticas. Essas células-tronco têm 100% de chance de servir para aquela criança e 0,4% de chance de servir para algum membro da família dela. Agora, as células do estroma, que é aquilo que dá estrutura ao cordão umbilical, que dá o recheio do cordão umbilical, na sua primeira porção, que é uma parte gelatinosa, essas sim são mesenquimais halogênicas, é uma pequeníssima parte. Essas são universais e servem para toda e qualquer pessoa. Essas não são guardadas para aquela contratante, mas essas são pesquisadas pelos laboratórios, são guardadas nos laboratórios de biotecnologia para serem usadas por todo e qualquer ser humano quando necessitar delas. Pesquisas com células-troncos adultas não substituem pesquisas com células-troncos embrionárias? Não, as pesquisas, a gente faz pesquisa com tudo, né? Eu, por exemplo, trabalho muito rejuvenescimento dérmico, facial, rejuvenescimento de nádegas, de flacidez de braço, flacidez de coxa e essas coisas, com células retiradas de gordura, que são células adultas, né, de fração estromal. Mas essas células, elas não têm pujança máxima, né? Então, por exemplo, normalmente os pacientes que chegam no meu consultório são pacientes pós 35 anos. São células que têm aí 12, 13 anos, mas também quando a paciente chega lá com 60 anos, eu também aspiro gordura e elas ainda assim regeneram uma derme. Porque, apesar da pujança não ser tão forte, a derme é um tecido de fácil reconstrução. Então, por isso que ela fica com a aparência muito jovem. Mas quando eu tenho que regenerar um nervo periférico, um tecido cardíaco, um tecido pulmonar, eu preciso de uma célula mais forte, com uma pujança maior. Por que alguns setores da sociedade, em especial grupos religiosos, não aceitam o uso de células-troncos embrionárias para pesquisas? Porque as células-tronco embrionárias são tiradas do embrião. Ou seja, você fazia um aborto e tirava as células-tronco ali presentes. Essas células não são mais nem cogitadas em pesquisa. Eu nunca trabalhei com essas células, nem quero trabalhar. Eu quero trabalhar com célula segura, eu não preciso trabalhar com célula embrionária. Bebê saudável, né? Eu quero trabalhar com bebê saudável, eu não quero trabalhar com aventura. Né? O que nós trabalhamos são células extremamente seguras, que só tem uma contraindicação, câncer em atividade. Perfeito. Mas isso não chega nem a 0,3% das pessoas. Então você vê o número imenso das pessoas que podem se beneficiar dessas células. As células-tronco embrionárias são encontradas apenas em embriões. As adultas, com menor capacidade de diferenciação, estão presentes aonde? Em todo e qualquer tecido. No osso, na gordura, na pele, no músculo, no tendão. Só que, dependendo do órgão, elas têm um número maior ou um número menor. A maior reserva está no tecido gorduroso. Agora, por exemplo, no rim você quase não encontra, no coração você quase não encontra, no cérebro você quase não encontra. Embora em todos eles você pode encontrar, mas o número é muito menor. Você tem o quê? Como que você diferencia se é boa, se é muito boa? Pela idade e pelo background da pessoa. Então vamos supor assim. Ou tem uma máquina que bota lá e você vai ver que a célula, essa aqui é melhor que a outra, microscópio, sei lá. Existem algumas coisas, né? Então assim, quando é da própria pessoa, eu vou trabalhar com uma célula autóloga, ou seja, o doador é aquele mesmo paciente que vai se beneficiar dela. Eu vou estudar o background daquela pessoa, porque tem dois caras de 45 anos, né? Aquele que bebeu todas, fumou todas, foi em todas as festas, dormiu embaixo do sol, coisa e tal. E tem aquele cara que é o puro suco da banana ouro.
acordava de manhã, comia sua dietinha, malhava, fazia tudo certinho, coisa e tal. A célula desse cara, que é o puro suco da banana ouro, é uma célula top. A célula daquele cara que se deu a gana, né, que fez o que quis da vida, é uma célula que está muito danificada. Então é uma célula que não serve para mim. Isso as células autólogas, quando o doador é o próprio cara. Agora, quando a célula ela é uma célula de cordão umbilical, essas células, antes de serem colocadas em nitrogênio líquido a menos 194 graus Celsius, que é quando para o metabolismo da célula, para elas ficarem armazenadas para você usar, de cada 20 cordões umbilicais recolhidos, 1,6, 1,8 não marcam doença nenhuma. Todos eles são submetidos a 157 tipos de testes. Testes para doenças embrionárias, doenças genéticas, doenças virais, doenças metabólicas. Quando nenhum desses testes marca positivo, essa célula está apta a ser armazenada para um dia ser solicitada pelo médico e usada. Por isso que ela é de uso universal e extremamente segura. Há uma discussão muito grande veiculada na imprensa leiga sobre o uso de células-troncos maduras retiradas dos adultos ou do sangue cordão umbilical e o uso de células-tronco embrionárias. Você poderia explicar a diferença que existe entre elas? A diferença é que células-tronco embrionárias ninguém usa, né? Isso aí foi uma coisa aventada na década de 50, então isso aí já ficou para trás. Por isso que a imprensa leiga, se fosse especializada, não estava mais falando disso. Agora, as células adultas, a única polêmica é o seguinte: será que ela ainda tem força para regenerar o tecido-alvo? Se o tecido for a derme, ela tem força, dependendo da idade, dependendo do background do paciente, se ela for autóloga, né? Agora, a célula que nós trabalhamos é uma célula que sempre foi jogada fora, descartada, que é o cordão umbilical. Então, nós trabalhamos com uma célula extremamente segura e não causa dano a ninguém. E ela é extremamente segura porque ela é catalogada, ela passou por todos os testes de todas as doenças possíveis. Então, ela é uma célula que é, assim, é uma Ferrari em termos de capacidade de regeneração de qualquer tecido e qualquer função de qualquer ser humano em qualquer idade. Explica o que você fez, como que foi feita a minha aplicação no joelho? Explica para eles como que... Olha, eu assim sou um médico privilegiado pela sorte que Deus me dá de receber, por exemplo, uma atleta do bojo da Fernanda Venturini, que me procurou com uma queixa de dor de joelho, né? Era uma artrose de joelho que já tinha sido diagnosticada como condromalácia, problema na grau 4, né? Problema nas suas cartilagens, enfim. Então eu apliquei 30 milhões de células-tronco, essas células de pujança máxima de 0 dias em cada joelho, e fiz a técnica em sanduíche. Paralelamente, eu apliquei 100 milhões na veia. Por quê? Porque você, ao aplicar localmente, você aumenta aquele sinal inflamatório que já é existente, tanto é que dói, né? E você entra pela veia e ela vai procurar o quê? Locais que estão com sinal inflamatório alto, ou seja, ela entra de dentro para fora e fora para dentro. Por isso que eu chamo a técnica de técnica sanduíche. E isso aí foi uma das colaborações que eu fiz nesse ramo da célula-tronco, porque eu sou o criador dessa técnica em sanduíche. Porque muitas vezes não funcionava e as pessoas achavam que era um erro de aplicação. Não. É porque há outros sinais inflamatórios no corpo que roubam as células dali. Então você tem que realmente ir com um número maior e ir de dentro para fora e fora para dentro, né? E com isso você consegue uma reabilitação total. Então vocês que estão aí, cobrem da Fernanda. Em 3 meses ela tem que estar totalmente livre de dor. Explica como é que um dia, 3 dias, como é que você explica? É assim, a gente aplica a célula-tronco, né? A célula-tronco que eu aplico na veia, em 3 horas ela já mapeou todos os lugares do corpo aonde ela precisa nichar, né? Onde ela precisa aninhar para regenerar. Então, passou pelo teu pulmão, tem ali um probleminha, ela aninha ali, passou pelo teu joelho, passou pelo teu coração, passou pelo teu cérebro, enfim, por aonde ela encontrar um dano, né? Ela vai se aninhar. Por isso que a gente coloca 100 milhões, 200 milhões endovenosas para ter células para todos esses lugares. Em 5 horas, todas elas já se aninharam. Em 3 dias, elas já estabeleceram relações biológicas com aquele meio, ou seja, a célula que assentou aí na cartilagem do seu joelho já virou um condrócito, uma célula de cartilagem.
A célula que se aninhou no seu músculo cardíaco já virou uma célula de músculo cardíaco, e assim por diante. Em 5 dias, elas já são as comandantes, ou seja, elas já dão o ritmo de regeneração do tecido. Elas viraram o timoneiro do barco, aquele que dá o pulso. O pulso celular já é o comando delas. Então, dependendo do tempo que o tecido tem de regeneração, a partir daquele 5º dia você terá. Por exemplo, qual é o tempo da renovação do colágeno? 90 dias. Então, quando eu aplico o colágeno, e eu aplico muita face, pescoço, dorso de mãos, coxa, braço, glúteo, né? Na primeira fase da célula-tronco, eu fui o maior número de full face do Brasil. E hoje eu continuo fazendo muito full face, só que agora com uma célula de pujança muito maior. Então, assim, o tempo do colágeno é 90 dias. Em 90 dias você vê um colágeno totalmente esticado. Mas veja bem, devido ao fato de eu ter feito muito tratamento, meu colágeno estava todo desabado há 4 anos atrás. Eu nunca apliquei diretamente aqui, eu sempre apliquei endovenosa. Mas como o colágeno estava desabado e ela vai a todos os lugares, ela renovou o meu colágeno. Então eu sou um cara de 60 anos com colágeno bastante rígido devido a isso. Mas ela não regenerou só o meu colágeno, ela regenerou toda e qualquer função minha que estava desabada. Quais são as patologias que as células podem ser aplicadas? Todas, exceto o câncer. Então eu só não consigo tratar câncer sólido, mas existem alguns tipos de câncer hematológico que a recomendação são células-tronco. Agora, por exemplo, pós-AVC, você aplica células-tronco. Você entra, por exemplo, nas universidades americanas. Coloca aí no teu Google agora, Stroke Stem Cells Treatment. Você vai cair dentro de ambientes de universidade, né? Então, assim, por exemplo, você que está vendo agora o podcast da Fernanda e você tem uma dúvida, será que início de demência é curado com célula-tronco? Coloca demência, Stem Cells Therapy. Você vai ver um monte de coisa, né? Será que os danos pós-Covid são tratados com células-tronco? O que você teve? Eu tive um problema renal. Coloca lá o nome do problema renal que você teve, em inglês, obviamente, e coloca Stem Cells Treatment. Você vai ver vários trabalhos. E essas células-tronco são as células-tronco que são usadas no mundo inteiro. Hoje existem mais de 15 mil clínicas no mundo tratando com células-tronco. Essas células-tronco mesenquimais halogênicas retiradas de cordão umbilical. Vamos falar um pouco disso, protocolo de retonificação peniana, embelezamento íntimo, né? Porque hoje a gente vê muitos problemas, né, que as pessoas têm. Como é que é feito? 47% dos homens pós 45 anos têm algum grau de disfunção erétil. Grau de disfunção erétil essa que não é corrigido quando você toma um tadalafil, um vardenafil da vida, porque não é um problema só de dilatar a artéria e irrigar mais aquele pênis. É um problema de retenção do sangue no corpo cavernoso, é um problema da distensão da túnica albugínea, que não comprime mais as veias que dão a fuga venosa do pênis, é um problema de condutância nervosa, é um problema da musculatura, enfim, podem ser vários problemas. Mas quando você pega só 20 milhões de células-tronco e aplica dentro desse pênis, né, dentro do corpo cavernoso, você vai ter um resultado maravilhoso. Ou seja, você homem que está aqui escutando a Fernanda, e você menina que namorava desde cedinho, você lembra daquele membro com 17 anos, 15 aninhos, que era aquele famoso João Teimoso, que ele não abaixava de jeito nenhum? É ele que volta. Muito bom. Na face também, né? Para tudo, né? E quando você vai trabalhar o embelezamento íntimo feminino, que os lábios vão ficando murchos, os teus lábios bucais, eles não vão ficando murchos? Os lábios vaginais também, né? Você não perde gordura aqui e não vai encovando? Você perde toda aquela gordurinha que também circunda, faz um monte de Vênus e deixa então toda a genitália feminina tão bonita quando ela é jovem. Mas você pode regenerar tudo aquilo. E às vezes você não precisa nem da célula-tronco, essa mesenquimal halogênica. Você trabalha com a própria gordura. Então eu faço muito embelezamento íntimo, retirando uma gordurinha ou outra de quem tem. Quem não tem essa reserva de gordura, daí eu trabalho com célula-tronco. O resultado é espetacular. A sua genitália fica assim como ela era nos seus 19, 20 anos. Incrível. Agora vamos falar também dos custos, né? Porque hoje em dólar, sempre é em dólar
Sempre em dólar, porque o mercado internacional que opera isso é em dólar, né? Ainda que os laboratórios estejam no Brasil, porque existem muitos subsídios que são em dólar, né? Então, assim, agora, veja bem, né? Toda e qualquer pessoa que está hoje aqui vendo um programa tem um carro. O que que nós médicos garantimos? Que você regenerar o teu corpo hoje é muito mais barato do que o carro que você tem na garagem, por mais simples que ele seja. Ainda que ele seja o carro popular mais barato do mercado, hoje regenerar o seu corpo é mais barato do que ele. Só que esse carro que você tem hoje na sua garagem, daqui a 4 anos está totalmente enferrujado. Se você pega esse capital desse carro hoje e aplica no teu corpo, daqui a 4 anos, amigo, você está 20 anos mais jovem. Essa que é a vantagem. Qual a periodicidade das aplicações celulares? Depende muito daquilo que você quer, né? Por exemplo, existem neurologistas que têm experiência com autismo, então estou falando de crianças, e que eles aplicam a cada 6 meses, só que um número muito menor. Lógico. Agora, quando eu estou falando de um embelezamento de face, de pescoço, de colo, de dorso de mãos, eu estou falando em aplicar uma vez só. Quando eu estou falando em tratar um problema de válvulas cardíacas, eu estou falando em fazer uma vez só. Quando eu estou falando em fazer, por exemplo, um protocolo peniano, né? Aplicar num pênis, eu estou falando em aplicar uma vez só. Só que isso gera um vício. Você já fez, por exemplo, toxina botulínica? Você faz toxina botulínica e você não precisa daquela periodicidade, mas quando as rugas estão voltando, você quer fazer. O cérebro, depois que faz célula-tronco, ele se vicia no benefício, na explosão de energia que você tem, sabe? Você se sente jovem de novo e você não quer perder aquela sensação. A durabilidade do tratamento é muito longa, né? Então, por exemplo, quando eu refaço uma face, ela vai durar 15, 20 anos. Mas a pessoa, não, Tércio, tudo bem, 15, 20 anos, mas daqui a 3 anos eu quero reaplicar. Por exemplo, quando eu faço sistêmico para essa pessoa ganhar ânimo de novo, né? Porque hoje a gente tem um dia de trabalho muito grande, trânsito muito complicado, né? E as pessoas, Tércio, mas me conta uma coisa, alguma coisa me impede de fazer todo ano 100 milhões de células-tronco? Não, nada te impede, não tem contraindicação. Exatamente. Você não teve nenhum caso assim que deu algum problema, alguém que usou? Zero. Quando você toma todas as medidas necessárias para selecionar quem pode e quem não pode usar, quando você faz todos os exames determinados pela Sociedade Internacional... Você pediu meus exames todos. Eu pedi todos os seus exames, né? Quando você trabalha com segurança máxima, você não tem dor de cabeça. Por isso que eu sou considerado um cara chato. Porque eu peço todos, não, Tércio, eu quero fazer amanhã. Amanhã só na concorrência. Comigo, só depois que fizer todos os exames. Tércio, conte alguns casos assim de sucesso, de doenças que a gente vê hoje. O caso que mais me emocionou foi a mãe do meu cunhado. Meu cunhado é doutor em medicina, é ortopedista, doutor em medicina pelo Fundão, casado com a minha irmã, que também é uma doutora em medicina. Nós temos médicos na família há 7 gerações, com meu filho, que também é endocrinologista. E a mãe do meu cunhado estava, então, começando com processo de demência e já estava com 87 anos. E daí eu a encontrei no Natal e ela estava, coitada, não reconhecia mais ninguém, não sabia nem que era o Natal e nem o que era um presente ou o que era um bolo. Estava totalmente perdido. Então, quando chegou em janeiro, pós-Natal, nós fizemos, então, 100 milhões de células-tronco endovenosas nela, pelo peso, pelo tamanho, tem um cálculo para isso, né? O que aconteceu em junho? Em junho nós fomos visitá-la. E ela já estava reconhecendo todo mundo, contando histórias, mostrando painel de foto, dizendo dos sobrinhos onde trabalhava, o que fazia. Olha. E foi mostrar para minha esposa, que também é médica, Marta Líbia, né? Foi mostrar o livro que ela estava lendo, dizendo, eu amo ver romances. O meu marido é que gosta de pintar quadrinhos. E aquilo foi a coisa assim, mais emocionante do mundo. Imagina. Eu tenho um grande amigo que é ervateiro. Você conhece essa profissão? Ervateiro é um cara que produz erva mate. É o maior produtor de erva mate hoje do país. E eu tenho o prazer de ser amigo dele. Ele é prefeito hoje de uma cidade no oeste de Santa Catarina. E ele estava com problema de válvulas cardíacas, já estava com a cirurgia contratada. Só que, como era uma cirurgia muito complexa, ele resolveu me procurar antes. Eu falei, cara, eu não entendo nada de cardiologia. A única coisa que eu entendo é que
Em aplicando as células-tronco nas suas veias, elas vão encontrar essa disfunção e vão regenerar. Não é que ela vai mudar a forma, mas ela vai regenerar a função, porque você sempre teve essas válvulas cardíacas colocadas onde elas estavam. Só que com 30 anos você não sentia isso, nem com 40. Você veio a sentir pós 65 anos, devido ao envelhecimento, ao afrouxamento do tecido. E isso é risco zero. E ele colocou comigo, e hoje ele é um cara que consegue tomar conta de todas as fazendas, inclusive aumentou a produção de erva mate e de bebida mate dele, né? E outro caso que muito me impressionou foi de uma amiga aqui do Rio, uma queridíssima psicóloga, muito jovem ainda, e que no pós-Covid teve um dano renal assim total. Então os nefrologistas falavam para ela, pô, já que você tem recursos, compra uma máquina de diálise e casa com ela. Nossa. Ela estava toda escura, sabe, com a pele toda comprometida, e daí nós fizemos também células-tronco venosas nela. E o que aconteceu? 2 meses depois ela já estava viajando e voltou a viajar e a fazer circuito internacional e a atender seus pacientes e levar uma vida normal. Ou seja, o que trabalha, né, o que dá o resultado não é o trabalho do médico. O trabalho do médico é só identificar o paciente que pode daquele que não pode e saber qual é a melhor célula e onde aplicar. Tá. O trabalho é da célula. Por isso que são as partículas divinas, né? Por isso que é aquilo que a Bíblia diz, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, porque dotou esse homem com essas partículas divinas para sua própria regeneração. É nisso que eu acredito. Bom, Tércio, quantas vezes precisa ser feito? No meu caso, por exemplo, já fiz uma vez. Qual que é a frequência? Bom, efetivamente só precisa uma vez. Por quê? Porque ao colocar a célula-tronco aí, ela vai se dividir em outra célula-tronco e numa célula do tecido. A célula-tronco que ela se dividiu vira outra célula-tronco e outra do tecido. Então, pelos próximos 5, 8 anos, você vai estar regenerando total, até ele ficar novo de novo. E quanto tempo ele demorou para se desgastar? Nossa. Então, efetivamente, você não precisa ficar reaplicando. Entendi. Só que o que as pessoas viciam é quando elas aplicam na veia e começa tudo a melhorar. Na vitalidade, na vontade, na explosão, na libido, no humor, no sono. Então é muita vida que volta. Então você, com a experiência dos 60 anos, volta a ter a vibração, a empolgação dos 20 e poucos, 30. E daí aquilo realmente é viciante. Agora, não é doping. Ai, que bom. Você vê vários atletas usando. Por quê? Porque célula não é doping, você só regenerou o seu corpo. Não é nenhuma substância ilícita. E qual é a sua missão como médico, doutor? A minha missão como médico é de distribuir esse conhecimento. Você sabe que a cabala, né? O verbo cabalar é distribuir. A luz que você recebe, você deve compartilhar essa luz. Então, para compartilhar esses conhecimentos de células-tronco, eu convido o seu médico, você que está me ouvindo aí em alguma cidade do Brasil e que às vezes fala, pô, eu não vou ao Rio de Janeiro, ou não vou a São Paulo, não vou a Florianópolis me consultar com o Tércio, né? Certo. Mas pede para o seu médico ir no congresso, que vai ser o primeiro congresso mundial, na verdade, aqui no Brasil, de células-tronco, que vai ser em outubro, em São Paulo. E ele não tem desculpa para não ir, porque é no dia 12, que é feriado, né? 12, 13 e 14. Lá ele vai aprender muito sobre células-tronco e a partir daí ele pode fazer parte desse time da medicina regenerativa que veio para mudar a história da saúde, da qualidade de vida da pessoa, da intensidade com que você pode viver mesmo depois dos seus 50, 60, 70 anos. Bom, Tércio, eu quero agradecer a sua presença. Você sabe que foi uma empatia grande, né, que a gente teve assim logo de cara. Oh, muito obrigado. Para você guardar. Muito obrigado. Eu estou na fase de chás na minha vida, que eu acho que chá rejuvenesce, chá é bom para tudo, chá né? Chá é bom para tudo, né? Exatamente. Eu, para dormir, eu tomo chá de camomila todo dia. Pô, muito obrigado. Olha meu nome aqui, é Células-Tronco, galera. Olha que luxo. 14 minutos. Isso e aí. As Células-Tronco fazendo esses 14 minutos darem muita vida a quem o assiste. Isso, graças a Deus. Maravilha. Muito obrigado pelo carinho.